Olá! Mais uma vez eu convido você a acompanhar o programa Viver Bem Unimed Campos. Vamos falar de fisioterapia preventiva. Você sabia que, além de ser uma ferramenta essencial para garantir a saúde do trabalhador, a fisioterapia preventiva também é muito utilizada para o tratamento de pessoas da terceira idade e para melhorar a performance de praticantes de diversos tipos de esporte? No nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor, vamos ter uma receita especial de Danoninho. Tudo isso no Viver Bem Unimed Campos, que começa agora. Cresce o número de idosos na população. Estima-se que em 2060, um quarto dos brasileiros terá mais de 60 anos. Hoje, cerca de 7% da população é formada por idosos. A expectativa de vida, que no início do século passado era de 50 anos, passou atualmente para 74 anos e meio. E para falar sobre envelhecimento saudável, mais uma vez contamos com a participação do coordenador da Medicina Preventiva da Unimed Campos, o médico Paulo Irano. Doutor Paulo Irano, obrigado por aceitar o nosso convite, para estar conosco aqui mais uma vez. Mas aí surge aquela pergunta: as pessoas querem viver mais, mas como viver mais e viver bem, viver com qualidade? Na verdade, o processo de envelhecimento é o processo normal de todos nós. A nossa máquina do ser humano, ela vai envelhecendo com o tempo e vai havendo um desgaste natural de todos os nossos órgãos, que vai da pele até os nossos órgãos internos. E quando falamos em idade, um dos órgãos, um dos sistemas que mais sofrem com o tempo passando é exatamente o arcabouço ósseo nosso, que acaba levando a osteoporose. Mas todo o nosso organismo acaba evoluindo num processo de envelhecimento e de renovação das células que vão diminuindo, na verdade, com o tempo. Mas dá para retardar isso, doutor Paulo? O que nós devemos fazer, na verdade, é melhorar a qualidade de vida nossa para a prevenção desta evolução ser mais rápida, por isso que a gente está retardando, e mostra aí, os dados mostram que a longevidade vem aumentando, o tempo de vida média no nosso país, que era de 50 anos de idade, já considerado, a pessoa já quase que no seu término, isso há 2 décadas atrás. Hoje nós temos aí uma perspectiva de vida de 74, 75 anos, então isso foi um grande avanço, por uma série de razões. Mas o que mais importa, e o foco da nossa fala aqui hoje, de conversarmos, é como fazer para que a gente possa viver bem. Então é prevenir aqueles danos que sabidamente podem acontecer com a deterioração do nosso organismo. Eu falava da pele. A pele nossa, ela vai, logicamente, também envelhecendo, como também todos os nossos outros órgãos. A pele, por exemplo, ela fica mais ressecada. Então é muito importante manter a pele sempre hidratada, principalmente nos nossos idosos acamados. Mas quando falamos em viver bem, Júlio, e o viver bem é você estar ativo, é você estar participativo, é você ter autonomia, é preciso que você preserve algumas condições. Uma condição cardiovascular boa, para que você não fique cansado, para que você tenha capacidade física para isso, e que também a gente possa ter mobilidade. Então, o nosso sistema muscular e esquelético tem que estar íntegro. E nós corremos muitos riscos quando nós temos uma vida sedentária, uma vida em que não temos atividade física. Daí a grande importância da atividade física, quer seja do neném até nossa vida mais avançada, até o idoso, até a terceira idade, a melhor idade. Então é preciso que a atividade física esteja presente.
através de movimentos mesmo, caminhar, uma hidroginástica e alguma atividade até recreativa, por que não a dança, que facilita inclusive o convívio dos idosos, que eles são muito carentes nesse sentido. Então, mas a gente não ficou mais acomodado, doutor Paulo Irano, com essas facilidades desse mundo tecnológico, né? A gente entra num veículo hoje, ele tem veículo que estaciona sozinho. Não precisa passar marcha em boa parte deles. Se há a televisão, é o controle remoto. O ar-condicionado, o controle remoto. Portão de entrada da casa, também a mesma coisa. Mas a gente ficou mais acomodado, ou não? Muito mais acomodado. A tecnologia permite com que haja a lei do menor esforço, né, imperando na nossa vida. Mas nós temos que pensar que o esforço, a atividade física é uma atividade adequada e é uma atividade imperativa necessária para manter o nosso corpo ativo. Quando a gente fala em atividade física, não é só para questão de musculação, para ficar com músculo íntegro, não. A atividade física aeróbica, ela facilita o funcionamento do nosso organismo como um todo. O benefício que traz uma atividade física vai do benefício cardiovascular, melhorando a circulação cardíaca, evitando que evolua para o infarto, ele melhora a pressão arterial, caindo a pressão, ele melhora o diabetes, caindo a glicose. Então tem uma série de condições que melhoram a atividade do viver bem da pessoa. Quando a pessoa ela tem uma musculatura mais rígida, mais responsiva, quando a gente pensa em levantar, e ela tem força para me levantar da cama, isso já é um grande passo. E a vulnerabilidade dos idosos passa exatamente por uma disfunção, uma atrofia dessa musculatura e que os ossos também acabam ficando mais fracos. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. O idoso ele tem que ter em mente que a atividade física dele não só é importante para que ele se mantenha, mas que permita que ele tenha uma autonomia. Quando eu digo autonomia, é dele ter vontade de se levantar, para ir até ali, para ir lá fora, para sair, para passear. Isto aqui é fazer viver bem. Não basta ficar até os 80 anos. Montar um lanchinho, ele mesmo, fazer uma compra, ir no mercadinho. No mercado, ele fazer aquela caminhada até o mercado. É gostoso isso, é prazeroso. Não só gostoso, é prazeroso e é importante para que ele tenha uma vida mais prolongada e que possa viver bem. Quando eu falo disso, e da autonomia e da prevenção, Júlio, tem alguns dados muito importantes que a gente tem que tratar aqui hoje. Quando a gente fala em prevenção, é prevenção de agravos, de surgimento de doenças. Quando a gente fala em atividade, quando a gente fala na dieta, evitar a obesidade, fazer uma dieta balanceada para controlar suas doenças, tomar o medicamento corretamente, mas também tem aquelas prevenções do ambiente nosso, né? Quantos e quantos casos nós temos dos pacientes que caem dentro de casa? Das pessoas que levam uma queda na rua, em casa, por uma série de razões. Mas são razões e fatos que a gente pode poupar, a gente pode prevenir. Principalmente o idoso, ele tem geralmente um déficit visual, então ele tem que ter ido ao oftalmologista, saber se tem uma catarata, poder operar essa catarata, corrigir com os óculos adequados, ele ter esta condição muscular de equilíbrio, de força muscular o bastante para sustentar o seu corpo, por isso que ele não pode estar acima do peso demais. E mais, no seu ambiente, por exemplo, de dentro de casa, é bom que as pessoas saibam que mais de 50% das fraturas é por queda da própria altura. Não é pelo acidente de carro, de moto, que é muito grande também, mas principalmente por queda dentro de casa. E por que ele cai? Então nós temos que criar um ambiente favorável para que o idoso não caia dentro de casa. Primeiro, por onde ele caminhar não pode ter obstáculos. Ele não pode caminhar num piso escorregadio. Não pode ter tapetes escorregadios, porque é todo fator para ele tropeçar, para ele escorregar. E, principalmente no banheiro, que é um dos lugares que mais ocorre a queda, no box. Então tem que ter barra de proteção para ele segurar, para ele se apoiar, né? Cuidado com o ressaltozinho que tem no box do banheiro, que ele vai tropeçar ali, porque ele não tem mais aquela flexibilidade, aquele movimento amplo
que todos nós temos numa determinada fase da vida. Isso vai perdendo. Então, por isso que o treinamento, né, o caminhar, o exercício físico faz bem para isso. Faz bem para ele manter o equilíbrio, faz bem para ele poder ter o controle do corpo dele e não sofrer essas quedas, principalmente dentro de casa. E outra, a iluminação dentro de casa, Júlio. O idoso, ele costuma levantar muitas vezes para ir ao banheiro à noite, por uma série de razões. E quando ele levanta, primeiro, ele não pode se levantar subitamente, tem que aprender isso, tem que ser orientado. Então, primeiro ele deve sentar e deve ter uma boa iluminação no caminho até o banheiro. Porque senão ele se perde. Né? Coisas simples do dia a dia, mas ninguém pensa. Não tem nada assim de incrível investimento, não, são medidas preventivas simples que vão preservar, não é, o bem-estar do seu pai, do seu tio, daquela pessoa, daquele ente, né, da sua família, aquele ente querido, que poderia sofrer um acidente e que pode ser evitado, no caso, com essas precauções. Exatamente. Então, são precauções fáceis de serem executadas, todo mundo tem que prestar atenção nisso. Quem tem um idoso em casa, obrigatoriamente deve prestar atenção nesses fatos, condicionar a sua casa, né, a sua mobília, não deixar obstáculos, estar bem iluminado, ter essa barra de proteção, ter corrimão em lugares de corredores, enfim, são condições que todo mundo pode fazer, deve fazer, tem obrigação para poder preservar a vida do seu ente querido. E quando eu falo em queda, a gente se reporta a um osso mais frágil. Todo idoso já tem um grau de osteoporose que pode ser maior ou em menor dimensão. E a osteoporose, o que é a osteoporose? É o osso que fica mais poroso, fica mais enfraquecido, fica mais frágil, quebra mais fácil. Às vezes espontaneamente. Um movimento brusco ou uma pequena batida pode quebrar. Imagina uma queda, né, em cima da perna, que a maioria das quedas acabam levando à fratura do colo de fêmur chamado. E, estatisticamente, todo paciente que sofre uma fratura dessa, a incidência de complicações e de agravos que vão acontecer após a fratura é muito grande. É mais de 40% do que o indivíduo que não caiu. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que prevenir. Primeiro, que ele caia. Segundo, se cair, ele tem que estar com um osso mais forte. Para que ele esteja com um osso mais forte, depende da atividade física dele, depende dele ter uma alimentação saudável, principalmente no que diz respeito ao cálcio e à vitamina D. Precisa tomar o seu solzinho de manhã para converter a vitamina D, tem que ter uma alimentação que tenha cálcio, principalmente os derivados do leite, que contém bastante cálcio, e às vezes até uma suplementação. Mas são fatos concretos, reais, e que precisamos prestar atenção. Temos que proporcionar aos nossos idosos uma condição melhor de vida, para que ele efetivamente, Júlio, viva mais, mas que viva bem. Que é isso que a gente espera, não é? Que se tenha qualidade de vida, não é, com a vida prolongada, o tempo de vida prolongado, mas com qualidade. Não adianta o idoso chegar a uma determinada idade e ficar acamado, não é, sem a condição, né, de ter uma vida melhor, uma vida com qualidade. Doutor Paulo, a gente está encerrando a nossa entrevista, mas seria bom a gente deixar aquela mensagem, não é, de otimismo, né, para quem está nos acompanhando, né, e já está caminhando, não é, para a terceira idade. O que o senhor poderia deixar, não é, de mensagem para esse nosso telespectador? Na linha do que a gente está abordando aqui, primeiro é que para se ter uma vida saudável, em todos os sentidos, por conta de todas as doenças e por conta do envelhecimento, que é algo natural, nós temos que ter uma boa alimentação, ou seja, aquela alimentação balanceada, evitando aquilo que já mencionamos aqui, muito sal, evitando muita gordura, né? E fazendo uma alimentação mais natural. Muita fruta, muitos legumes, isso é fundamental. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a questão da atividade física. É imperativo que todos possam exercitar-se de alguma maneira. Isso é fundamental para que ele mantenha o seu equilíbrio, a sua força e se sustente. Eu queria tocar no último ponto que eu vejo como um dos mais importantes para os idosos. É o amor da família.
este é indispensável, em qualquer momento, em qualquer situação. Mas esse acolhimento, o amor da família, aquele cuidado do carinho das pessoas próximas com o seu ente querido idoso, quer seja ele já com problemas até avançados de demência, como Alzheimer, com sequelas de AVC, guardado no leito, o amor vai ser imperativo nessa hora. Então, o carinho da família, aquela atenção especial, uma brincadeira, uma música, chamar atenção para algo, fazer uma brincadeira, uma palhaçada, fazer a pessoa sorrir. Este é o maior e melhor remédio, o amor. Fica a dica para que você possa viver bem. Bem, obrigado, doutor Paulo Irano, por participar conosco aqui. Até a próxima semana. Contamos com o senhor coordenador do Programa de Saúde Preventiva da Unimed Campos, mas é nosso consultor médico aqui no programa Viver Bem. Então, na próxima semana, contamos mais uma vez com suas dicas no programa. E a gente vai rapidinho para o intervalo, porque depois você vai aprender uma receita super simples e saudável de Danoninho. E ainda, a adesão à fisioterapia preventiva na melhoria da qualidade de vida. Querido, a tosse do bebê não passa. Vamos ao médico? Paz, o bebê tá bem. Não tem inchado no peito, está sem febre. Vou passar um remedinho para eliminar o catarro, além da inalação. Doutora, não seria melhor fazer um raio-x só para ter certeza? Keila, a avaliação do seu filho já foi realizada. Você sabia que os exames de raio-x ou tomografia emitem uma quantidade de radiação? Ela pode ser pequena, mas é cumulativa. E em excesso, pode causar problemas futuros, principalmente nas crianças, que são mais frágeis. A melhor maneira de prevenir é realizar esses exames apenas quando for necessário. Oh, eu não fazia ideia disso, doutora. Mas obrigada pelas informações. Não há de quê. Tome essa carteirinha para controle de raio-x e tomografias do seu filho. E lembre-se de trazer nas próximas consultas. Ei, você, pode fazer o mesmo, viu? Compartilhe essa informação, transmita esse cuidado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Campos. Ressonância magnética de alto campo. Tomografia computadorizada Multislice. Raio-X, endoscopia, colonoscopia e outros. Novo Centro de Diagnóstico Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Campos. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco que eles recomendam. E desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A cada semana vamos ter em nosso programa um profissional da área de saúde, tirando dúvidas sobre determinado assunto. Nesta semana, o tema escolhido em nosso Facebook, @Unimed Campos, foi reabilitação. O coordenador do Centro de Reabilitação da Unimed Campos, o fisioterapeuta Frederico Magalhães, fala sobre reabilitação e fisioterapia preventiva. Olá, Júlio, muito obrigado pelo seu convite. Eu vim aqui para falar sobre a fisioterapia na prevenção, no acidente, em quedas, idosos, principalmente acima de 75 anos, onde a gente tem uma incidência muito grande de quedas. Isso ocorre justamente pela fraqueza muscular e a rigidez das articulações, que ocorre no decorrer da idade. Então, a fisioterapia vem para minimizar essas quedas, Então, eu vou falar um pouquinho na questão da musculatura em relação à fraqueza muscular. Na realidade, o nosso corpo ele é feito de vários músculos e isso envolve uma cadeia muscular onde a gente tem que equilibrar. Então, no idoso ocorre o quê? Ocorre uma
fraqueza muscular em uma certa área e um fortalecimento talvez no outro. Então ocorre um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é o grande causador das quedas. E fora isso, né, o ambiente da nossa casa, nós temos que ter muito cuidado nos tapetes, nas escadas, né, usar suporte nos banheiros, apoios de braço. Isso é muito importante porque o idoso necessita disso. Então, é basicamente isso que eu tenho para dizer agora aqui, mas nós vamos mostrar alguns exercícios agora que qualquer idoso pode fazer como forma de prevenção aos acidentes de quedas. Vamos lá, gente. Então, aqui nós estamos no ginásio aqui do Centro de Reabilitação da Unimed para mostrar para vocês que existem exercícios simples que qualquer pessoa possa fazer. Ela pode fazer com uma simples cadeira. Então, eu vou chamar uma de nossas queridas pacientes aqui, Maria José, tá? Vamos lá, dona José. Vamos sentar. Vira de lado, por favor. Isso. Ela vai se levantar. E aí eu vou posicionar a cadeira para ela. Fica aqui, não, atrás, aqui. E ela vai apoiar as mãos no encosto, certo? E vai elevar o joelho. Eleva um, eleva o outro. Para que isso? Melhora da força para elevar o joelho na hora de caminhar, para evitar justamente as quedas, e melhora de equilíbrio. E ela pode fazer uma variação. Ela pode elevar, levantando essa mão aqui e tirando. Encosta a outra, eleva a outra perna, eleva a outra perna e eleva essa mão. Alternando, para melhorar o que? O equilíbrio. Outro exercício que você pode fazer em casa também. Vamos para um outro exercício que ela vai abrir e fechar a perna, simples assim. Ela vai posicionar olhando para o horizonte e vamos abrir e fechar a perna, abre e fecha. Também para fortalecimento, para elevação de perna e equilíbrio, justamente para evitar as quedas dentro de casa. Agora nós vamos mostrar um terceiro exercício, tá? Que seria ela sentada e levantar. Sentar e levantar simples assim, ok? Vamos lá. Então, gente, ela está sentada, ela vai levantar e sentar. Também simples assim, justamente para fortalecimento das pernas e para facilitar ela levantar de uma cadeira, de uma cama, tá certo? Então, gente, nós finalizamos aí com 3 exercícios, né, o último que vocês viram. Só para relembrar, nós fizemos com a cadeira, né, ela posicionada atrás da cadeira, elevando um joelho, elevando o outro, alternando o braço com a perna. E ela fez outro de abrir e fechar, importante também. Todos esses para fortalecimento e equilíbrio. Nós fizemos, por último, sentar e levantar, que é uma das coisas que os idosos têm muita dificuldade, tá? Então, para finalizar, eu gostaria de falar com vocês da importância do ambiente. A casa é muito importante, principalmente para filho, filha, neto e neta, para observar os tapetes, se tem muito para poder escorregar, os corrimões, apoios de barra dentro do banheiro. Isso é muito importante justamente para evitar as quedas dos idosos, ok? Em nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor, a nutricionista Rayara Morisson traz pra gente hoje uma receita com gostinho de infância, Danoninho. Olá pessoal, eu sou Rayara Morisson, nutricionista, e no quadro de hoje você vai aprender a fazer um danoninho caseiro. É muito importante da gente falar que todas as vezes que a gente vai ao supermercado, a gente tem uma oferta muito grande de alimentos que geralmente passam a ideia que são saudáveis, e é o caso do danoninho. Na embalagem a gente encontra que ele é rico em vitaminas e minerais, que ajudam no crescimento, porém ele continua sendo um alimento industrializado. Então ele tem corantes, conservantes, excesso de açúcar, de sódio. Então hoje você vai aprender a fazer um danoninho caseiro com ingredientes naturais que você pode oferecer para o seu filho sem culpa.
Para essa receita nós vamos precisar de um copinho de iogurte natural, sem sabor, cerca de 170 gramas já é o suficiente. Vamos precisar também de 5 a 8 morangos, preferencialmente orgânicos. Quando a gente fala de nutrição, a gente precisa pensar em nutrição como um todo. O morango, ele é uma fruta rica em vitaminas e minerais, porém ele sofre um acréscimo muito grande de agrotóxicos na sua produção. E isso pode torná-lo prejudicial à sua saúde. Então, se você tiver a possibilidade de usar os morangos orgânicos, pode usar. E se você quiser fazer com uma outra fruta, a receita também vai funcionar com banana, com pera e com mamão. Vamos precisar também de 2 colheres de sopa de mel e de 1 sachê de gelatina incolor já diluído. Para você diluir, você vai colocar o conteúdo do sachê com mais 5 colheres de sopa de água, deixar descansando por alguns minutos e depois leva ao fogo, até levantar fervura. Depois disso você pode retirar, espera ele ficar morno e você já pode utilizar na receita. Bom, então nós vamos começar colocando no liquidificador o iogurte, os morangos e o mel. E agora nós vamos bater até que fique uma mistura homogênea. Bom, agora que todos os ingredientes já foram batidos, nós vamos acrescentar por último a gelatina incolor. E a gente vai bater só mais um pouquinho para ela poder se juntar com o resto do nosso danoninho e ele já vai estar pronto. Agora o danoninho já está pronto e a gente pode levar para a geladeira. Depois de 2 horas na geladeira, o nosso danoninho já está pronto. Bom, e o que mais interessante é que além do sabor ser muito parecido, a consistência do danoninho também fica igual àquela que a gente encontra no supermercado. E essa também é uma dica muito interessante para você dar de lanche escolar. É só o seu filho ter uma lancheira térmica que vai ajudar tanto no armazenamento desse produto, quanto de outros lanches que ele leve, como sucos e sanduíches que levem frios, porque vai ajudar no armazenamento. E agora no nosso próximo programa você vai aprender a fazer uma torta de legumes saudável, baixa em calorias, que vai ajudar você que está em dieta e você que está buscando uma vida mais saudável através da alimentação. Até lá! Chegamos ao final de mais um Viver Bem Unimed Campus. Na próxima semana, eu conto com a sua companhia. Até lá!